I'm so glad that the Lord brought me out. I'm so glad that the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Oh, I've been happy since the Lord brought me out. I've been happy since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad since the Lord brought me out. I've been shouting since the Lord brought me out. I've been shouting since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Glory! Aren't you glad? Aren't you glad? Let's sing it. Aren't you glad that the Lord brought you out? Aren't you glad that the Lord brought you out? If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Oh, I've been singing since the Lord brought me out. I've been singing since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Aren't you glad of it? Bem, não. Foi antes da Becky nascer. E assim eu pensei, bem, sabe, eu só como uma tigela de mingau de aveia, custa 10 centavos. Bem, eu só davam-me meu vale e só o assinava, vejam, e pagava por ele, devolvia e dava baixa porque eu tinha uma conta de despesas. E certo dia, quando tivemos uma reunião de patrulheiros, que coisa, disseram. Quem é esse maluco que anotou algo assim? Estão vendo? O chefe, você sabe, 10 centavos pelo café da manhã? Assim, parecia muito barato com relação aos outros colegas, você sabe. Alguns anotavam $1, vejam, $2 pelo jantar. E eu anotava exatamente o que era. Bem, eu disse, bem, agora não adianta eu anotar. O que eu faria se só gastasse 10 centavos para comer? O Sr. Fields, que era o assistente do superintendente, disse, Billy, mesmo assim, anote pelo menos $1. Disse, é o que os demais fazem. Disse, tem de ser igual para todos. Bem, eu disse, eu só como uma tigela de mingau de aveia e é o que anoto. Disse, oh, não, nunca faça isso. Bem, então pensei, que farei com isso? Então anotava 50 centavos pelo café da manhã, então pegava 40 centavos, se queria gastar com algo, dava-os a uns garotos na rua. Uns garotos, vocês sabem, que também pareciam precisar de um sanduíche. Bem, pensei que talvez eu pudesse ter... Certo, era a própria companhia falando assim comigo. Aquele era um homem da companhia. Assim pensei, talvez eu tenha feito algo errado. Então aqui não faz muito tempo, com um patrulheiro, agora patrulham de helicóptero. Vejam. Então ele passou por aqui e parou. Disse, ora, irmão Branham, disse, esta árvore está crescendo. Eu disse, sim. Disse, as crianças brincam ali embaixo. Ele disse, podemos podá-la? Eu disse, sim, mas não a cortem. Está vendo? Ele disse, bem, gostaríamos de cortá-la. Nós lhe pagaremos por ela. Eu disse, não quero que a cortem. Bem, eu também conheço as leis do direito de propriedade, vocês sabem, pois estive nisso por 7 anos. Eu disse, não quero que seja cortada, mas podem podá-la. Eu disse, eu a mantenho podada, mas disse, vocês podem. Podem podá-la se quiserem. Eu disse, o irmão Rudy e eu ficamos de podá-la. Nós podamos todas essas outras aqui. E eu disse, mas queríamos deixá-la aí por causa das crianças. Joe e os demais, você sabe. Garotinhos que brincam debaixo dessa árvore. Saí de viagem. Quando voltei, ela tinha sido serrada e removida. Oh, que processo teria dado contra a companhia, vejam, por cortar aquela árvore, vejam. E assim pensei. Agora, eu disse, Senhor, nem vou mencionar isso. Estão vendo? Se há algo nisso que eu, às vezes, anotando, só comendo 10 centavos e tendo de declarar 50 centavos, estão vendo? Eu disse, se há algo pendente nisso, que isso compense. Vejam, que eu causei isso, vejam. Então parei de sonhar que eu estava na companhia de serviço público, vejam, pois deve ter ficado algo pendente lá atrás. Temos de ter cuidado com o que fazemos. Temos de responder por isso algum dia.
jovens vindo aqui. Sua mãe esteve lá outro dia, Trudy. Acho que você não sabia. Percebo que é surpresa. E você está para se formar. E fizemos esta viagem juntos até aqui. Vou a uma reunião agora, logo após esta, e vamos para casa. Achei que seria uma boa oportunidade de falar com vocês e também achei que seria bom falar um pouco com os jovens antes da sua formatura, ler um versículo da Bíblia e falar de coração com vocês por uns 10 minutos. Então, irei embora, entendem? Antes de falar com os jovens, também gostaria de falar um pouco com os adultos, todos vocês. Agora, talvez tenha sido uma viagem cansativa, mas a experiência que aprendi de Deus, eu não aceitaria $10.000 pelo que aprendi do Senhor desde que cheguei aqui. Creio mesmo que venho em plena obediência ao mandamento do Todo-Poderoso. E eu espero poder continuar assim. E uma das coisas é que, quando vim, foi por uma visão de que eu estava de pé aqui acima de Tucson, quando houve uma explosão. Bem, o irmão Fred estava lá quando explodiu. E tiraram essa foto agora, você sabe, no céu. E não pensei muito nisso, nunca notei. Assim, outro dia começou a me deixar intrigado de alguma forma, e o irmão Norman, o pai de Norma, aqui, me disse, notou isto? E assim que olhei, bem ali estavam aqueles anjos tão evidentes quanto poderiam, presentes aí mesmo nessa foto, estão vendo? Olhei para ver quando foi, e foi no mesmo tempo, mais ou menos um dia ou dois antes, ou um dia ou dois depois que estive lá em cima. Vi o local ao nordeste de Flagstaff, ou Prescott, que fica abaixo de Flagstaff. Bem, era exatamente onde estávamos, vejam, exatamente. 42 quilômetros de altura. Ora, o vapor não chega a mais de 6 quilômetros de altura, ou 8, a umidade. Nenhum tipo de neblina, nem nada. Vejam, os aviões voam a 19.000 pés para sobrevoar todas as nuvens, vejam. E 19.000 são uns 6 quilômetros de altura. Esta tem 42 quilômetros de altura e 48 quilômetros de largura e em forma de pirâmide, se já viram a foto. E do lado direito, como lhes disse, notei aquele anjo em destaque. Lá está ele, de peito estufado, asas para trás, chegando ali tal como foi. Não cheguei a notar quando eles começaram a ouvir tantas coisas. Vindo pela estrada, o outro dia, aconteceu algo que me falou sobre o que eu devo fazer. E não é a minha mensagem. Certa vez, Leo Mercer disse, irmão Branham, chegará a hora depois disso, disse, uns 5 ou 6 anos atrás, talvez 7, disse, o Senhor mudará seu ministério, irmão Branham. Ele disse, quando ele mudar, o irmão provavelmente porá em fila hospitais e os tirará das camas pela palavra e coisas tais. Não me pareceu bem, embora eu creia que o irmão Leo estivesse tentando ser sincero sobre isso. Mas não pareceu bem porque, veja, nosso Senhor Jesus nunca fez isso, entendem? E ele foi a hospitais. Havia um naquele hospital. Lembram-se de onde aconteceu na Bíblia? O tanque de Betesda. Grandes multidões de enfermos jaziam lá, aleijados, coxos, cegos, ressecados, esperando pelo anjo. Agora, isso foi num hospital espiritual, onde as pessoas esperavam pela cura divina. E aqui o próprio curador divino chegou, curou um e saiu. Assim, não se poderia esperar que surgisse um homem mortal ou um ministério que fosse maior do que aquele, estão vendo? Eu não pude concordar com isso. Mas quando comecei a me virar, o Espírito Santo veio sobre mim. Pedi uma caneta ao Leo, peguei um pedaço de papel e escrevi. Está no trailer dele hoje, se chegarem a ir lá onde está. É aquele velho trailer de alumínio onde eu tinha o equipamento de recarga de munições. Ao entrar pela porta, há uma prateleira do lado direito, bem na parte da frente do trailer. Está lá embaixo. Eu o coloquei lá. Disse, algum dia o irmão poderá mostrar isso. Deus nunca mudará o ministério, mas mudará o homem com o ministério. É isso que há de ser feito. Vejam, eu sei o que tenho de fazer, mas eu não posso fazê-lo na condição em que estou agora.
pois algo tem de acontecer dentro de mim, que requererá Deus para fazê-lo. Planejamos voltar para casa. As crianças estão com saudades de casa, todas querendo voltar. Assim, estou pensando em levá-las de volta, querendo o Senhor, talvez depois do culto de sábado, e assim voltar. Depois disso, não sei, mas saberei assim que algo acontecer dentro de mim que me faça sentir diferente para com as pessoas do que sinto agora. Eu havia rejeitado as pessoas, vejam, e eu não queria mais nada a ver com elas. Vocês sabem o que quero dizer, as que chamo de riqueta, pelas coisas que faziam. Preguei com toda a sinceridade e Deus confirmou em todos os sentidos. E se não quiseram crer, ora, então deixe-as. Eu ia lá me juntar a Bud no próximo outono, começar a ser guia lá, esperar na natureza, deixar o cabelo e a barba crescerem, e se o Senhor quisesse que eu fosse a algum lugar, Ele me avisaria e eu desceria e o faria. E na estrada, chegando o outro dia, ele me parou e vi o que ia acontecer comigo. Estou buscando outra coisa agora. E pensei que, quando chegasse em casa, teríamos o que chamamos de conversa franca. Talvez gravasse em fita. E então, para que o público visse o porquê da mudança repentina. Agora, jovens, vamos fazer uma pequena oração. Senhor Jesus, somos gratos por este momento, por saber que estamos reunidos aqui, os jovens e os velhos e os de meia idade, e nos reunimos deste lado da eternidade para, mais uma vez, falar de Ti e das coisas pertinentes à vida eterna. E estes jovens sentados aqui esta noite, alguns deles estão se formando, alguns já se formaram, mas percebo, Senhor, que algo ocorreu poucas horas antes daquele grande abalo ou grande explosão ocorrer na montanha lá em cima, ao norte de Tucson, quando os anjos do Senhor desceram. Lembro-me do que foi dito, e especialmente sobre os jovens. Rogo-te, Senhor, que nos ajudes a entender e que eu possa dizer algo a estes jovens esta noite, que os ajude ao longo da jornada. Pois, Senhor, todos precisamos dessa ajuda no momento. Abençoa-nos em conjunto. Perdoa nossos pecados. E se fizemos algo desde que chegamos aqui que te desagradou, rogamos que nos perdoes por isso, pois percebemos hoje que não temos nenhuma garantia do amanhã. Não sabemos o que o amanhã trará. Devemos estar preparados hoje para enfrentar o amanhã. E Deus Pai, só conhecemos um jeito de fazer isso, que é nos prepararmos para ver-te. Pois aos poucos percebemos que todos vamos. E um dia teremos de encarar isto, quer seja em paz, como amigo ou filho, ou como inimigo. Longe esteja, Senhor, que sejamos qualquer outra coisa, exceto teus próprios filhos amados. Concede estas coisas que pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Hoje, enquanto cortava o mato, bem cedo esta manhã, vi um lugar na Bíblia que achei que seria bom ler nesta ocasião. E pode não ser muito apropriado, mas pensei só para falar por uns minutos. Quero ler no capítulo 18 de São Lucas. Todos os escritores dos 4 evangelhos escreveram sobre isso, o capítulo 18 e o versículo 18. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e mãe. E disse: todas essas coisas tenho feito e as observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: ainda te falta uma coisa.
Vende tudo, tens, e reparte-o pelos pobres, terás tesouros no céu. Vem e segue-me. Acho que a palavra vem e segue-me seria o melhor conselho que eu poderia dar se estivesse falando com 10.000 jovens ou se estivesse falando só com as que estou falando. É uma ordem e acho que é a maior coisa que já foi oferecida a alguém e principalmente a um jovem. Segue-me. Você seguirá alguém. Agora, você só. Lembre-se disso. Você seguirá alguém. E conforme você segue a pessoa, não deixe de saber quem essa pessoa está seguindo. Está vendo? Paulo certa vez disse, sede meus imitadores como eu de Cristo. Em outras palavras, sigam-me, assim como eu sigo a Cristo. E agora, neste momento decisivo, este estágio da vida a que todos chegamos, e muitas vezes já me ouviram gritar, Rick, Riqueta e tal. É a era em que vivemos. Na verdade, não são essas pessoas. Essas pessoas são como nós. Esses jovens aqui com esses carros turbinados, correndo pelas ruas e se comportando do jeito que estão, fumando e bebendo, e moças vestidas imoralmente e tal, são moças e rapazes como nós. Estão vendo? Eles são humanos. Eles amam, comem, bebem, dormem, respiram. Eles têm de morrer. São pessoas como nós. E ainda assim elas foram possuídas por um espírito maligno. Elas não sabem. Não por causa das pessoas, mas porque às vezes algum líder que elas têm seguido as levou pelo caminho errado. Agora, vocês, moças e rapazes, sabem que isso é errado. Sabem. Vocês foram ensinados que isso é errado. Vocês têm pais melhores, treinamento mais sensato do que agirem assim. Sabem que é errado, mas eles não, vejam, porque as igrejas que frequentam são igrejas modernas, modernistas, e eles só vivem para o dia, para serem mais populares. E olha que coisa, o que é? A moral se tornou uma virtude para eles, estão vendo? Assim, como eu disse certa vez num filme que assisti aqui não faz muito tempo, de Sodoma e Gomorra, em que certa mulher possuída pelo maligno disse a Ló, o que chama imoral, eu chamo virtude. Jesus disse, como aconteceu nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Assim, estamos de volta a esse ponto. Vejamos este jovem por alguns minutos, sobre o qual lemos. Sem dúvida, esse jovem nasceu num bom lar, como vocês, jovens. Ele foi criado por bons pais. Porque isto provou quando Jesus lhe apresentou os mandamentos de Deus. Ele disse, tenho observado estes desde jovem. Mostrou que ele tinha sido criado certo. Ele não era sem ensino. E sabem, ele foi criado para saber o que é certo, como vocês foram. Provavelmente foi criado por pais tementes a Deus para lhe ensinar certo quando era criança. Bem, isso é bom. Talvez quando bebê, sua mãe tivesse grandes ambições de que ele fosse um grande homem um dia. Seu pai era rico, podia mandá-lo para a escola e dar-lhe instrução para poder sair com boa instrução e poder ser algo no mundo. E com a sinceridade desta mãe e deste pai, instruindo esta criança, e talvez tenha chegado à sua formatura como vocês, vejam, o tempo quando passou pela escola e foi instruído. Sem dúvida que ele era o orgulho e a alegria da vida daquela mãe e daquele pai. Sem dúvida, naqueles dias, ele tinha belos cavalos, como vocês têm automóveis. E bons pais como vocês que cuidam. Vocês têm boas roupas e um carro e podem desfrutar da vida, semelhante ao que vocês têm hoje. E o pai e a mãe orando constantemente para que seu filho não se tornasse um homem comum, para que ele fosse um homem extraordinário. Todo pai e mãe quer isso. Ouviram Jesus se referir a esse mandamento? Honra a teu pai e a tua mãe. Então, parar. Estão vendo?
E essa é a ambição de qualquer pai ou mãe, fazer o melhor que podem por seus filhos, instruí-los, dar-lhes coisas que talvez eles não puderam ter. É assim que sinto por meus filhos. Penso às vezes quanto a irem à escola agora. Penso sobre mandar Beck, Sara e José a essas escolas secundárias e tais, onde está toda essa conduta. Acho que vou pegá-los e voltar para a montanha e criá-los lá como os índios vivem. Mas a questão é esta: o que está na criança vai se manifestar. Não importa onde ela esteja, vai se manifestar. Se houver maldade ali, vai se manifestar no acampamento indígena. Se houver bondade ali, vai se manifestar em qualquer acampamento. Estão vendo? É o que está na criança, a índole da criança, o que está dentro de vocês. E o que vocês são agora é o que provavelmente serão o resto da vida. Vocês estão num ponto de mudança. Sabem de uma coisa? 86% das conversões a Jesus Cristo ocorrem antes dos 21 anos. É comprovado. As estatísticas comprovam. 86% dos que vêm a Cristo vêm antes dos 21 anos. Depois que passa dessa idade, você fica mais moldado ou inflexível. É possível, claro. Eles aceitam com 70, 80 anos, mas é muito raro. Está vendo? Você decide se preparar quando jovem. Você direciona suas ambições ao que quer fazer e ao que está tentando alcançar na vida. Você pensa nisso. E ao pensar, claro, sua mente é apresentada à sua mente por algo desconhecido que domina sua mente. E então, quando sua mente decide, então você diz que fará. E então suas ambições o impelem a isso. Assim, a mãe e o pai, esperando que este jovem, que as suas ambições fossem grandes, com dinheiro suficiente para realizá-las, e então, sem dúvida, oraram para que este jovem tivesse essa oportunidade. Vejam, eles tinham feito tudo o que podiam. E talvez tivesse bons cavalos e talvez fosse muito popular entre as mulheres. E o que se aplica ao homem aplica-se à mulher. Vice-versa, vejam, pois estamos falando sobre vida humana, almas, tanto homens quanto mulheres. E então, depois de toda esta oportunidade que o rapaz teve, vejam, ele pegou o caminho fácil, como dizemos, numa condição em que não tinha de se preocupar muito. Seus pais tinham dinheiro. Ele se tornou um governante. A Bíblia se refere a isso aqui como o jovem príncipe rico. E vemos-o na juventude, talvez em sua adolescência, recém-saído da escola, recém-formado, talvez semanas antes ou algo assim. Ele era um príncipe e tinha tudo que o coração poderia desejar. E o rapaz não era nenhum modernista, era um bom moço. Creio que quando Lucas escreveu sobre isso, ou Marcos, creio que foi, Jesus olhou para ele e suspirou, porque o amou. Estão vendo? Havia algo no moço, havia uma boa personalidade nesse moço. De onde ele veio? De uma boa família, que lhe havia ensinado os mandamentos de Deus e havia cuidado para que ele os observasse. E ele o fazia desde a juventude. E o rapaz tinha uma ambição. Ele queria a vida eterna. Ele disse, bom mestre, o que eu poderia fazer para herdar a vida eterna? Veja, apesar de tudo que você tem no mundo, ainda assim, a alma em seu interior lhe diz que há algo de que você precisa, que você não tem. Só a riqueza, ou nem sempre tem de ser riqueza. Poderia ser popularidade. Uma moça bonita, ela tem sua beleza que pode considerar. Talvez ela seja muito popular na escola. Talvez o rapaz possa ter a moça que quiser. Ele sente que está seguro. Isso não é segurança. Isso murchará como a flor do campo, entende? Passará, não vai demorar, apenas algumas voltas do sol, isso desaparecerá. Aí você tem uma alma que tem de viver eternamente. E este jovem devia ter uma boa personalidade, pois se apresentou ao Senhor Jesus, sabendo que ele se ajoelhou. Ele disse, bom mestre.
o que eu poderia fazer para ter a vida eterna? Ele disse, por que me chamas bom? Disse, quando sabes que só há um bom que é Deus. Estão vendo? O que o jovem expressou com isso? Que ele era Deus. Estão vendo? Ele disse, sabes os mandamentos, observa-os. Disse, que mandamentos, mestre? Ele disse, os mandamentos de honrar teu pai e tua mãe e tal. Ele disse, isso tenho feito desde a minha mocidade. Vê, tenho feito isso. Ele disse, ainda te falta uma coisa. Vai, vende o que tens, reparte-o aos pobres e segue-me. Que oportunidade! Ele poderia ter sido um Pedro, Tiago ou João, um deles. Vejam, o moço tinha sido treinado e criado certo e apresentado a Cristo para usá-lo com todo o potencial que tinha em si para usar. Provavelmente instruído, jovem, rico, influente, onde ele poderia ter apresentado o Evangelho e ainda assim o rejeitou. We're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion. Beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Let those refuse to sing who never knew our God, but children of the heavenly King, and but children of the heavenly King, and may speak their joys abroad, may speak their joys